Olá! Hoje no Mundo Político vamos falar de lutas das comunidades tradicionais na bacia do Rio Paraopeba. Mais de 3 anos após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, quilombolas, indígenas e ribeirinhos que tiveram sua realidade cotidiana duramente afetada seguem em busca de reparações. Em meio a críticas ao acordo firmado entre o governo do estado e a mineradora, esses grupos se mobilizam coletivamente com auxílio de organizações sociais, por maior empoderamento e garantia de direitos em negociações. Eu vou conversar com Cláudio Rodrigues, assessor para povos e comunidades tradicionais da NACAB, uma associação sem fins lucrativos sediada em Viçosa, que atua junto a atingidos por barragens e atividades de mineração. Seja bem-vindo ao Mundo Político, Cláudio. Obrigado, Marcos. Estou à disposição. Cláudio, entre os assessorados pela NACAB, quem são os atingidos pelo rompimento em Brumadinho ao longo da bacia do Rio Paraopeba? Quantas famílias envolvidas, em que municípios eles estão? Marcos, nós temos uma área de atuação que abrange 10 municípios e ela é denominada de Região 3. Nós, a partir de estudos e levantamentos, nós hoje estimamos um público de aproximadamente 18 mil pessoas a serem atendidas pela assessoria técnica independente prestada pelo NACAB, nesse território. Ok. Nós temos comunidades tradicionais, nós temos o público das comunidades tradicionais, pescadores artesanais, ribeirinhos, quilombolas, povos e comunidades tradicionais de religiosidade de matriz africana, povo de terreiro, umbanda, congado, reinado. Nós temos os meeiros, fazendeiros, produtores rurais. Esse é o público que compõe, nesses 10 municípios, essa estimativa de 10 mil pessoas atingidas. E nessa turma ainda tem muita gente sem reparação. Sim, o processo é lento, ele é moroso, e o esforço da assessoria é para garantir que todas as pessoas, independente dessa limitação ou desse critério de 1 quilômetro da margem do rio, que elas sendo atingidas, elas possam ser atendidas e contempladas. No assessoramento técnico que o NACAB faz junto às comunidades, quais são os principais compromissos traçados e como que tem sido, na prática, a relação com lideranças dessas comunidades? O primeiro compromisso é reafirmar que a assessoria técnica é um direito das famílias, das pessoas atingidas. Um segundo compromisso, que é fundamento da assessoria técnica, é a informação de qualidade, informação técnica de qualidade, para que as pessoas atingidas elas tenham uma participação efetiva nesse processo de reparação, no sentido de garantir uma reparação que seja justa e integral. Então, a participação informada é o fundamento desse trabalho de assessoria técnica. E o contato com as lideranças, como tem sido a convivência? Hoje, essas lideranças elas estão organizadas em comissões dos 10 municípios. Nós temos aí mais de 20 comissões organizadas e a gente se reúne, a gente dialoga com essas comissões nas comunidades, nos municípios, para tratar de todo esse processo que está desenhado no acordo de reparação firmado no ano passado, no ano de 2021. E é através dessas comissões, como essa instância de organização das famílias atingidas, que a gente dialoga sobre esse processo, que a gente faz a assessoria sobre esse processo de reparação. Entre quilombolas, indígenas e ribeirinhos, há elementos que unem o modo de vida dessas comunidades? Quais seriam eles? Sem sombra de dúvida, Marco. A tradicionalidade é um elemento que une essas comunidades, assim como a etnicidade. Nós temos modos de vida que têm práticas bastante semelhantes, como, por exemplo, a ancestralidade das comunidades tradicionais é uma marca presente nos vários segmentos. Hoje, na região 3, nós temos já identificadas, caracterizadas, nós temos as comunidades quilombolas,
nós temos as comunidades de pescadores artesanais, nós temos os povos de terreiros, os povos de Umbanda, os reinados, os congados, as folias de catitas. Nós temos esses segmentos de povos e comunidades tradicionais, cada um com sua singularidade, mas que ocupam o território a partir das suas práticas ancestrais. Tem seus elementos étnicos, né, que ora os aproximam, mas ora o colocam com as suas particularidades. Nós temos os povos de terreiro, que têm a prática religiosa, o culto aos orixás, aos inquis, aos voduns, como elementos dessa ancestralidade, como elementos dessa tradicionalidade, que tornam eles esse segmento específico. Mas nós temos os quilombos também, que, com esse pé lá na história de luta contra a escravidão e ocupam um território com relações comunitárias bem definidas, de compadrio, de parentesco, ocupar esse território e pleitearem, né, esse modo de vida que outrora foi negado e que continua sendo vítima do racismo, principalmente na dimensão ambiental, em contextos como esse de desastre e crimes ambientais, como que a gente tem tratado nesse processo de reparação. Os pescadores artesanais que utilizam também do rio, né, como essa fonte para a sua prática, para o seu modo de vida, para a sua sobrevivência. Assim como os outros povos tradicionais também, que utilizam das águas, das plantas. Então, são vários os elementos, né, que definem esse modo de vida. Cláudio, eu queria que você exemplificasse para a gente quais são demandas objetivas que essas populações ainda buscam nesse momento, né, passados aí mais de 3 anos do rompimento da barragem. Uma das principais demandas é o direito à sua autodeterminação, à sua autoatribuição. O que eu quero dizer com isso, Marco? É que as comunidades querem ser respeitadas, querem que seja garantido o direito de participação, elas querem ser ouvidas, elas querem dar o seu consentimento ou não para determinados processos que as empresas, que o governo instituem nos seus territórios, que impactam os seus modos de vida. Nesse processo, uma das demandas principais é pelo respeito ao direito à consulta prévia livre e informada. As comunidades querem que o governo, né, que a Vale respeite os protocolos de consulta, que as comunidades tenham garantido esse direito quando qualquer ação for realizada no seu território, quando for impactar o seu modo de vida. Esta é uma das principais. Depois é a garantia dos seus territórios livres de qualquer tipo de violação, de qualquer tipo de implementação de projeto de ação que vai alterar o seu modo de vida ou que vai ameaçar a sua vida, nessa vida tradicional secular. Então, a segurança no território que passa pela regularização fundiária desse território, onde as comunidades passam a ter na posse definitiva desse território. Essa é uma demanda que é urgente e que é uma pauta reiterada constantemente pelas comunidades. E também os prejuízos, né? Os prejuízos que são causados, os povos de terreiro, eles têm dito constantemente que quando se mata um rio, quando se mata uma folha, se mata um orixá. Como é que repara isso? Então, é um recado que está sendo dado para que o governo e as empresas, elas compreendam que, ao chegar em qualquer território que existe uma comunidade tradicional, elas precisam primeiro ser ouvidas, serem consultadas. Então, nesse processo, a garantia do seu território, livre de qualquer ameaça, ou o respeito ao direito à consulta prévia, né, ao consentimento ou não de determinada ação, ele é fundamental. E o Estado precisa se responsabilizar por isso. Faltou essa escuta efetiva no acordo que foi firmado pelo governo do Estado com a Vale? Perfeito, Marcos. Essa sua pergunta ela é importante porque é um ponto central colocado pelas comunidades tradicionais, essa falta de escuta, essa falta de participação efetiva. O acordo ele foi celebrado entre o governo e a Vale, e as comunidades atingidas foram deixadas de lado, né? E o prejuízo ele precisa ser entendido a partir da escuta dessas comunidades, dessas pessoas atingidas, os danos causados, a extensão desses danos, o impacto na vida dessas pessoas. E a não participação das comunidades, mas dos atingidos de uma forma geral, dos movimentos sociais que prestam assessoria técnica, que lutam por uma outra forma de desenvolvimento, é um grande problema, né? Foi o grande problema deste acordo. Então, foi um acordo que foi, a gente pode dizer e comparar que foi selado, foi feito
nos moldes do que foi a libertação dos escravos, no dia 13 de maio. Então, é um tipo de repetição que a gente não quer mais. É um tipo de crime, de desastre que a gente não quer que se repita. E a participação cidadã, o respeito à participação cidadã das pessoas, das comunidades, ele é fundamental nesse processo. Em qualquer outra dimensão da política do Estado, mas a não participação num acordo dessa magnitude, né, de um desastre, crime desta magnitude, dessa envergadura, é o principal ponto de fato de crítica e foi a falta maior de fato desse acordo. E no caso de comunidades que estão fora da chamada zona quente, fica ainda mais difícil provar os danos que aconteceram? Olha, as grandes empresas, né, tipo a Vale, elas utilizam da estratégia de utilizar, de delimitar um território específico para não pagar, né, ou se responsabilizar pelos danos causados com desastre dessa natureza. Mas é importante dizer que o rio todo foi contaminado, foi prejudicado com esse desastre. Então, a gente entende, eu disse isso no início, Marco, que nesse processo de identificação da pessoa atingida, a gente não pode limitar a partir de um critério territorial, de um polígono estabelecido, porque os impactos socioambientais eles foram diversos, né? Com os processos de cheia, de enchente de chuvas, eles só vão se amplificando, eles só vão tomando dimensões e avançando para áreas outras que não a chamada zona quente, né? Então, são de várias naturezas, de várias dimensões esses processos, então não dá para limitar o atingido simplesmente para um município ou uma área onde de fato aconteceu, onde estourou o problema, onde aconteceu. Então, essa é uma estratégia que as empresas utilizam, aí não tem dado certo. No que pesa, e aí é com base em estudos realizados pelo próprio NACAB fez um estudo desse processo, na busca por reparação individual, e a maioria dos processos individuais, das ações individuais movidas por atingidos, foram negadas pelo juiz, que entende que para fins de pagamento dos danos, ou reparação dos danos individuais. Então, ele negou, né, sob o argumento de que não estava na zona quente. Então, é contraditório isso, né, porque a gente sabe que o rio Paraopeba ele tem uma extensão aí de quase 580, quase 600 quilômetros, né? Deságua lá no Lago Três Marias e atinge aí muitos municípios. Nós hoje, as ATIs atuam numa área compreendida por 26 municípios. Então, é uma área muito vasta, muito ampla. E não dá para estabelecer apenas um critério e determinar quem é ou não atingido. Mas essa é uma estratégia que a empresa utiliza, né? E talvez até para combater isso, né, uma das iniciativas do NACAB é a chamada matriz de danos, né, uma construção que busca ser feita coletivamente com os próprios atingidos. Como funciona essa matriz, Cláudio? Como é o processo de definição da mesma? A matriz de danos ele é um instrumento que busca, de fato, a reparação dos danos individuais homogêneos, né? São esses danos que acontecem, que prejudicam a pessoa ali, por exemplo, o dano à saúde mental de uma pessoa, a perda de renda, a perda do trabalho. Porque esse dano ele não está dentro desse acordo. O acordo foi feito, né, no governo do Estado, e só depois teve o ingresso no processo judicial das instituições de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado, que faz um trabalho excelente, e o Ministério Público Federal, na defesa dos direitos coletivos, né, e homogêneos dos atingidos. Este é o que o acordo dá conta. Os individuais, eles ainda estão no processo aguardando decisão do juiz. E a matriz de dano é uma estratégia que as assessorias utilizam para garantir, tanto do ponto de vista do assessoramento às instituições de justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Estadual e o Ministério Público Federal, na identificação do dano, na caracterização do dano e na valoração do dano.
justamente para garantir a reparação nesta dimensão. Ele é esse instrumento que a gente luta para que seja incorporado, homologado nesse processo judicial pelo juiz, e que seja essa régua, digamos assim, para garantir essa reparação dos danos individuais. Então, as ATIs, o NACAB, garantem os estudos, né, pesquisas, estudos para o levantamento, identificação e caracterização desses danos, junto com as comunidades, para garantir que essa matriz de danos, ela, no final, possa ser esse instrumento reparador desses danos individuais. E a gente tem construído isso, as comunidades entendem que esse é um caminho importantíssimo nas famílias atingidas, com esse instrumento, para garantia dessa reparação, diante de um cenário no qual o juiz tem entendido e tem negado as ações individuais para a reparação desses danos, né, em função justamente dessa questão colocada anteriormente, de que quem está fora da zona quente, né, tem maior dificuldade de comprovar, né, esses danos. Então, a matriz de danos ela vem para cumprir essa função, identificar o dano, comprovar esses danos e dar um valor a esse dano. Mas, para isso, ela precisa ser juntada no processo e o juiz entender que ele é esse instrumento que vai fazer essa reparação. Pois é, um caso específico que a associação acompanhou de perto, né, foi o dos comerciantes do Shopping da Minhoca, que vivem ali da venda de iscas e itens de pesca às margens da BR-040, entre Sete Lagoas e Caetanópolis. Qual era essa demanda e como foram as etapas até que ela conseguisse ser contemplada, né, aí com a ratificação na Justiça? O Shopping da Minhoca, de fato, ele é um caso emblemático porque ele está fora dessa poligonal estabelecida, desse território, dessa linha estabelecida, para dizer quem está dentro, quem é atingido e quem não é. E o Shopping da Minhoca, ele fica nessa área que você muito bem localizou, e está distante do rio, muitos quilômetros do rio. Só que no Shopping da Minhoca existe uma prática tradicional, né, que lida com o minhoco-sul, né, que é um dos principais elementos dessa comunidade, desse coletivo. Porque lá também eles comercializam iscas, outras iscas, eles comercializam os apetrechos de pesca, e eles vivem, então, basicamente em função disso, que tem essa vinculação total com o rio. Inclusive, o próprio Ministério Público Estadual, uma equipe específica, especializada, fez um estudo socioeconômico, de caracterização socioeconômica desta comunidade, para identificar o impacto desse desastre e crime nesta comunidade que está fora dessa área de abrangência, dessa poligonal. E lá foi identificado nesse estudo, e foi esse estudo que garantiu a inserção dessa comunidade como comunidade atingida, para que ela figurasse, que ela entrasse neste acordo. E, recentemente, através da Fundação Getúlio Vargas, a comunidade foi cadastrada, mais de 270 pessoas foram cadastradas no programa de transferência de renda, que é o anexo 1.2 do acordo judicial, para receber, né, os valores devidos. E uma parte significativa, em torno de 170 pessoas, já receberam a primeira parcela. As outras pessoas estão ainda com os processos em análise. Então, é uma comunidade que, a princípio, estava fora, que não era considerada comunidade atingida, foi comprovado através de um estudo do Ministério Público Estadual, né, no trabalho também cotidiano da assessoria, que é uma comunidade atingida, e nós passamos a assessorar, e agora ela foi atendida com esse anexo específico, que é o anexo que trata do programa de transferência de renda, por conta dessa prática tradicional, por conta desse modo de vida, né, de comercializar os produtos, de ter essa relação com pessoas que são extrativistas, com pessoas que comercializam os produtos específicos da pesca, ou artesanal, a pesca tradicional, ou a pesca esportiva. Então, a partir desses elementos, essa comunidade ela passou a vigorar como sujeito de direito neste processo, e hoje é contemplada com o PTR e com as outras ações do processo de reparação. Pois é, o acordo, né, Cláudio, ele tem ainda uma série de projetos que precisam ser aplicados no território. Você citou mesmo os programas de transferência de renda, tem também outras políticas municipais, ali apoio a essas políticas públicas. Hoje, vocês do NACAB veem com mais otimismo
a possibilidade de que essas reparações pendentes evoluam daqui para frente? Olha, Marcos, são muitos desafios, né? A gente tem, então, que, primeiro, é garantir e entender, e os atingidos entenderem, eu acho que isso é extremamente importante, a sociedade entenderem que a assessoria técnica independente, nesse contexto de Estado que tem como uma das principais bases do seu desenvolvimento a mineração, essa mineração predatória, desastrosa, criminosa que está posta, é que a assessoria técnica, elas são um direito, que a assessoria técnica é um direito, é indispensável. Acho que isso é fundamental. Segundo, é que a gente aposta, sim, a gente acredita no trabalho que a gente faz, com 3 escritórios, né, com analistas de campo, nesses escritórios atendendo esses 10 municípios, é que o processo de organização dessas comunidades, a partir de um sistema estruturado de organização para uma participação efetiva, possa garantir saltos efetivos nesse processo de reparação, no sentido de dar mais celeridade. É um processo muito moroso, um processo muito lento, né, que as famílias elas deixaram de trabalhar nas roças, em áreas, né, inundadas, em áreas contaminadas, e precisam de algum outro meio que esse acordo precisa garantir, porque nesse processo judicial, o acordo ele coloca a Vale na condição na obrigação de fazer, né, de pagar. O programa de transferência de renda é uma das obrigações que a Vale cumpre, fazendo pagamento em dinheiro, né? E outras ações, como, por exemplo, o anexo 1.3, que trata de projetos para fortalecimento de políticas públicas, que já está contemplando os vários municípios, onde a Vale tem a obrigação de fazer, de implementar essas ações, seja de asfaltamento, de melhoramento das vias urbanas, rurais, de iluminação, de melhoramento de postos de saúde, de hospitais, e etc, etc. Então, a gente entende que a organização das comunidades, né, e para essa participação efetiva é o que vai garantir uma celeridade. E as ATIs, né, a gente entende também que elas são esse direito, um instrumento importantíssimo nesse processo. Então, a nossa expectativa é que as ATIs elas precisam ser vistas nesse sentido, que elas tenham uma vida longa nesse processo, porque o acordo ele pode ter um início, meio e fim, mas como eu te disse, esse projeto de desenvolvimento fundado na mineração, ele não parece não ter fim. Então, as ATIs também precisam ser garantidas de forma bastante longa, né? Uma vida muito longa. Paralelamente a esse desafio das reparações, né, em janeiro desse ano, Minas Gerais enfrentou fortes chuvas que levaram à inundação do rio Paraopeba e enchentes que atingiram ali diversos municípios, né, justamente nessa área, né, onde o NECAB atua. Quais foram as principais consequências ali dessas chuvas, né, e como elas ainda se associam aos elementos da tragédia de Brumadinho? Olha, os impactos ambientais eles são terríveis e duradouros. Então, nós temos aí a água que não é infiltrada no solo, né? Essa água que não sendo infiltrada no solo não permite um reabastecimento dos lençóis freáticos, dos sistemas, né, dos lençóis freáticos, e nessa acumulação elas são, de fato, espaços, elas são ali meios de transmissão de doenças, né? As próprias enchentes, elas, quando desses rejeitos que saíram da barragem, que tem o sítio, a argila, que vão impermeabilizar o solo, digamos assim, né? As enchentes, elas levam essa camada de solo também com os nutrientes e tornam o solo mais pobre. Então, são várias, as pessoas não vão ter mais condição de plantar seus pastos, né? Seus roçados. Sem falar também que essa água empoçada ela é um vetor de transmissão de doenças, as pessoas têm essas doenças de pele, né, com as coceiras, enfim, uma série de problemas, e a gente percebeu isso nesse processo de chuvas, né? Há várias áreas, então, onde as enchentes chegaram, a própria Vale começou a cercar para poder fazer as análises, os estudos, para identificar, né, se são viáveis ou não de continuar trabalhando, enfim, são vários, na economia, na cultura,
né? As pessoas não podem pescar, não podem utilizar o rio para lazer, não pode gerar renda no turismo ainda. Então, são vários os impactos que se estendem, que se avolumam, que se ampliam num processo de muita chuva e de enchente do rio Paraopeba. E a gente verificou isso, né, no mês de janeiro agora. Nós estamos em um ano eleitoral, né, Cláudio? E a relação do poder público com as comunidades tradicionais, né, sobretudo aqui em Minas Gerais, né, pelo perfil de atividade econômica que impõe pressões muito fortes a esses grupos, esse assunto precisa, mais do que nunca, pautar debates e as próprias campanhas ao Executivo Estadual? Com certeza. Não dá para não aceitar ou para não respeitar a existência das comunidades tradicionais em todo o território nacional e nesse Estado. Isso é indispensável. E o Estado, a nação, precisa se responsabilizar por a garantia do direito, principalmente à consulta prévia livre e informada. Isso é fundamental. E o Estado, ele precisa ser esse exemplo, isso é a luta das comunidades nossas, para que seja esse exemplo à luz de instituição, de leis, de decretos, de resoluções que, de fato, garantam o direito das comunidades e não violentem esses direitos. E, nesse momento eleitoral, essa pauta, à luz do racismo, ela é deixada de lado. Ela não é trazida para a centralidade do debate, para a centralidade dos planos de governo, das propostas. E isso é um trabalho que, de certo modo, as assessorias, elas colocam, porque quando nós trabalhamos com comunidade tradicional, é extremamente importante a gente debater as políticas públicas. E quando um acordo desse tem previsão de fortalecimento de política pública, é impossível não dialogar nessa perspectiva com gestores municipais, com gestores estaduais, dessas pastas de meio ambiente, de agricultura, de desenvolvimento, sobretudo, para garantir que nos seus planejamentos estejam lá assegurado o direito dessas comunidades. Mas é um desafio, porque a gente sabe que o que coloca barreira para isso é o racismo. O racismo estrutura essas relações, estrutura essas instituições, e é uma das armas utilizadas na política, né, Marcos? Para silenciar, para invisibilizar as comunidades. Então, é delicado, de fato, é delicado, porque nós também cumprimos um papel, enquanto assessoria técnica de instituições de justiça e das comunidades, que não é de fazer política, principalmente política partidária, mas é de garantir, mediante o debate político desses contextos, políticas públicas que fortaleçam a vida dessas comunidades. Isso nós temos tratado com muita atenção, com muito carinho, com muito respeito, né, às autoridades constituídas, mas sem deixar de conversar, de dialogar. Cláudio Rodrigues, foi um prazer recebê-lo aqui no Mundo Político. Boa sorte aí no trabalho em defesa da reparação dos direitos das comunidades tradicionais do Rio Paraopeba. Eu que agradeço. Até a próxima. Eu conversei com Cláudio Rodrigues, assessor para povos e comunidades tradicionais do NACAB, organização não governamental que atua junto a atingidos por atividades de mineração. Falamos sobre as mobilizações persistentes por reparação de quilombolas, indígenas, povos de terreiro e ribeirinhos da bacia do Rio Paraopeba afetados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.